Bom, pessoal, dia sei lá das quantas desse diário de bordo, questão, o multímetro funciona. Ele está funcionando, está botando todas as faixas de tensão, todas as faixas estão funcionando, mas ainda há muito o que fazer na questão de restauro do equipamento, tá? Obviamente, como dá para notar, ele está ainda alimentado pela fonte da Keysight, ele está funcionando, tá? E eu vou pular para o diagrama esquemático e depois a gente dá uma olhada fisicamente no que aconteceu e no que foi mudado aqui. Bom, então basicamente onde eu parei foi justamente aqui. Eu estava investigando o porquê, essa aqui é a etapa final do condicionador de sinais, né? Por que essa tensão estava saindo toda malucada e indo para o nosso conversor AD, essa que é a entrada do conversor AD. Isso, obviamente, que eu notei que esse multiplexador estava sendo acionado pelo processador principal, basicamente, e aí ele estava efetivamente variando a sua tensão porque estava selecionando diferentes entradas aqui. E, naturalmente, selecionava uma entrada aqui, que saía aqui e entrava no sistema de condicionamento de sinais. O detalhe é o seguinte, essa etapa aqui, ela, na realidade, uma das entradas do MUX, né, naturalmente, ela vem aqui, como eu mostrei no outro vídeo, ela vem do conversor TrueRMS. Esse conversor TrueRMS aqui, naturalmente, é alimentado pelo amplificador operacional, o Z24, que está aqui em cima, e quando eu simplesmente retirei o Z24, o conversor TrueRMS saiu o quê? Saiu 0 volts na saída. E isso acalmou, digamos assim, o auto range do multímetro. Então eu efetivamente, o que aconteceu? O uso do socket foi fundamental, porque eu consegui tirar esse amplificador operacional e consegui acalmar o multímetro a ponto de eu conseguir fazer efetivamente medidas num ambiente um pouco menos complicado, aí, menos confuso. Um dos detalhes importantes aqui é o seguinte, tentei analisar isso aqui, tentei verificar, uma das teorias foi que de repente o relé de entrada estava em curto, então quando estava selecionado a corrente contínua lá embaixo, né, no sistema lá embaixo, esse relé aqui em cima podia estar com defeito, e aí entrava ainda assim uma corrente alternada e saía uma tensão, e saía ainda assim uma tensão que bagunçava o coreto do sistema de condicionador de sinais. Outras teorias que eu busquei, obviamente, também foram o multiplexador, o próprio amplificador operacional que eu troquei, então não era ele, tá? E eu não estava entendendo muito bem. As tensões todas aqui de alimentação pareciam bem. Eu comi bola em uma delas, mas que efetivamente eu efetivamente estava vendo aqui as tensões de alimentação desses multiplexadores são bem loucas. Mais 5 volts e um menos 12 F. O diagrama esquemático é muito mal desenhado. Eu tenho um menos 12, tensão de alimentação de menos 12, e eu tenho um menos 12 F, que é depois de um resistor aqui de 470. Isso aqui é muito fácil de você se perder, mas a questão importante é a seguinte, esse multiplexador e esse multiplexador são alimentados pelo mesmo menos 12F, tá? E eu não medi essas tensões no multiplexador, porque eu estava medindo a tensão de menos 12 em diversos outros pontos do circuito adjacentes, e a tensão de menos 12 estava bem. O detalhe interessante é que, quando eu efetivamente medi a tensão nos multiplexadores de tensão negativa, ela estava com uma tensão super pequena, tá? De menos ponto alguma coisa, enfim, era uma tensão super pequena. E eu estranhei, aí óbvio, naturalmente eu estranhei, eu pensei que alguma coisa estivesse consumindo muito, e aí eu comecei a tentar perscrutar no diagrama esquemático onde é que tinham outros nós de menos 12F. Então eu estava nesse MUX, menos 12F, e tinha o menos 12F e um outro ponto aqui. Estou tentando lembrar onde é que era. E efetivamente o que aconteceu? Eu esqueci agora. O menos 12F também estava nesse Z24, nesse amplificador operacional. Enfim, a questão é que esse menos 12F estava completamente fora. E o que é curioso, vem o menos 12, eu medi a tensão, tem um R082 e um resistor de 470,
Menos 12 aqui, no R082 do outro lado eu estava com aquela tensão toda biruta, de 0, alguma coisa. Culpado, C73, um capacitor de tântalo. Quando eu retirei o capacitor de tântalo, a tensão voltou ao menos 12, o multímetro voltou a ser estável, com o amplificador operacional de volta e funcionando completamente nessa escala aqui. Tá? Então, efetivamente, esse cara voltou a funcionar. O frequencímetro, eu na realidade, por um acaso das coisas, eu acabei analisando o circuito do frequencímetro antes desse daqui. Eu consertei o frequencímetro antes de ter consertado esse circuito de corrente alternada. Só estou contando assim porque está mais fácil aqui na folha. Vamos para o circuito de frequencímetro. O circuito de frequencímetro está aqui. Ele me intrigou bastante. Ele não estava funcionando muito bem. Naturalmente não estava saindo nenhuma tensão, nenhuma frequência, né? Então, naturalmente não tinha nada passando por esse circuito até essa saidinha aqui. Essa saidinha aqui vai direto ao processador, ao microprocessador principal. E naturalmente tem um circuito de um multiplexador aqui que provavelmente, não, isso aqui não é um multiplexador, isso aqui é um contador. Ele faz a divisão dos dados. Perdão, nas contagens do frequencímetro. O frequencímetro conta, ele divide, porque afinal de contas você vai ter lá seus megahertz, etc. E aí, efetivamente a divisão aqui vai te dar a medida correta. E essa divisora aqui, ele conecta-se direto no barramento de dados do processador. Qual é o problema? O problema é o seguinte, eu botei o Filtec aqui, né, nas entradas, comecei naturalmente também, como no circuito, no caso AC, comecei a verificar se tinha problemas de relés quebrados, né? E eu notei que o sinal estava vindo e etc. Passava por esses resistores, passa por um FET de junção aqui e é amplificado por um amplificadorzinho, por um transistorzinho bipolar. Só que bastante curioso, o sinal que vinha aqui na entrada bem, ele passa por um grande resistor, então ele é bastante atenuado. Mas ele vinha sendo atenuado, até que chegava nesse ponto que não tinha mais nada. Neste ponto aqui, não tinha absolutamente mais nada do sinal. Tinha uma nesga de 0,05, 50 milivolts, alguma coisa assim, em frequência, em corrente alternada. E, naturalmente, quando chegava neste ponto aqui, não era suficiente. Esse sinal FC clock e tal, não saía absolutamente nada. Tá? E o comparador também foi muito interessante. O comparador, na realidade, ele saía um nível positivo, ele não saía o sinal quadradinho, ele não fazia efetivamente a comparação. Que eu vi, diferença nos terminais 2 e 3 era desses 50 microvolts ou 100 microvolts, sei lá, 50 milivolts, digo, ou 100 milivolts mais ou menos. Então o comparador efetivamente não estava fazendo muito o trabalho dele. E eu comecei a voltar, então, aí eu cheguei num ponto interessante. Tem esse MOSFET aparentemente ele desliga, ele tem, quando o frequencímetro está desativado, esse MOSFET está conectado, o gate desse MOSFET está conectado ao menos 12, ou seja, o MOSFET está bem cortado, tá? Então ele é como se desligasse mesmo a comparação. O detalhe é que quando eu ligava, ele tem um resistor, curiosíssimo, um resistor de 100K na entrada, aliás não, digo, quando o frequencímetro estava desligado. Ele tem menos volts, passava por um resistor de 100K e tinha mais um resistor de 100K, que é o R37, para VCC, que é de 5 volts. Então, como os dois resistores são idênticos e o FET, o gate do FET, de MOSFET, não de FET de junção. FET de junção tem um leakage qualquer. Mas o gate do MOSFET é 100% isolado. Então, em corrente contínua, ele deveria dar a média da tensão entre menos 12 e mais 5, que seria menos 3,5, uma coisa assim. Na verdade, isso aqui estava com 0... Não, estava com quanto? Estava com 0 volts, alguma coisa assim. Alguma coisa bem maluca, assim, bem próximo de 0 nesse ponto. Então eu desconfiei desse MOSFET, que de repente a entrada, o gate dele estava furado, digamos assim, estava detonado. E aí eu acabei trocando esse, eu não tenho um MOSFET idêntico, eu tinha um outro MOSFET similar, acabei trocando e o multímetro parou de dar aquele erro 02, aquele erro 2 na entrada. Então
O erro 2, na realidade, é relacionado ao circuito de frequência do frequencímetro. Então eu consegui consertar trocando esse transistor aqui. O frequencímetro ainda está perdendo e não está muito preciso. Então eu não sei se o transistor diferente, né, pode estar causando isso. Mas o frequencímetro funciona, você altera a frequência, ele sobe, desce, faz direitinho toda a medida. Então esse aqui é o outro problema relacionado aí ao frequencímetro. Fisicamente, o que isso significa? Significa que eu estou aqui eu botei o soquetinho, mas eu botei o amplificador original, o TL072. Tá? O que eu removi foi justamente o capacitor C71 que está ali, esse capacitor de tântalo. Esse multiplexador era um dos multiplexadores que estava com defeito, que estava esquisito. Então estava bem próximo aqui da tensão de alimentação. Esse é o outro multiplexador que estava com uma tensão esquisita também. Então esses dois multiplexadores estavam estranhos, com a tensão ruim no canal de corrente alternada, e obviamente o amplificadorzinho estava jogando o que ele achava que, que deveria jogar. Então esse é o problema aqui, foi o C71. O outro problema é um pouco mais difícil de ver. Vou baixar aqui só um pouquinho na borda. Esse é muito mais complexo. Fica bem na bordinha do circuito. É esse transistor aqui embaixo. Esse transistor aqui embaixo, um MOSFETzinho aqui no canto, que deu um trabalho danado para soldar e dessoldar. Esse MOSFET estava jogando o erro 02 quando o multímetro dava o boot. Agora, não me explique, não sei explicar a razão pela qual esse erro estava sendo aleatório. Não faço a menor ideia. Então, enfim, basicamente, o multímetro está aí, operacional, tá? Com tudo funcionando. Tá aqui, deixa eu mostrar um pouquinho a carinha dele, depois eu faço um demo melhor. Tá aqui com uma frequência de 1 kHz, tá? A bateria começou a piscar, não faço a menor ideia do que acontece. Tá? Aliás, um outro detalhe também, falando em bateria, né, em reset de circuito, o LM393 também é o original, tá? Ou seja, eu deixei o mesmo relézinho, o mesmo integrado original, botei no soquetezinho, então o multímetro está funcionando com os componentes originais, com os CIs originais, tá? Obviamente que agora eu tenho que fazer o quê? Testar toda a fonte de alimentação, toda essa parte de alimentação, e provavelmente na etapa de restauro, o que eu estou pensando efetivamente é que eu acho que eu decidi não confiar mais nos capacitores de tântalo que estão nessa placa. Então efetivamente eu vou tentar ver se eu tenho os valores e tal. Provavelmente eu vou substituir por eletrolíticos. Capacitores de tântalo são caríssimos comparados com os eletrolíticos, e apesar dos capacitores estarem em aparentemente bom estado, o C71 estava em bom estado, estava em aparente bom estado e mediu bem, só que ele estava com uma fuga violenta. Enfim, então o que eu estou achando é que como o multímetro não está muito bom ainda em termos de precisão então eu acho que esses capacitores vão fazer bem, inclusive para tirar um pouco da carga da fonte, porque se tem capacitores com fuga, a fonte fica com carga excessiva, né? Eu obviamente tenho que também testar a fonte para ver se ela está funcionando bem, e eu talvez também faça o seguinte: naquelas trilhas fininhas da fonte de alimentação, dos chaveadores, até os capacitores que eu comentei lá atrás, nessa série de reparos, eu vou ter que, eu estou pensando em efetivamente raspar a proteção e passar uma camada de solda extra para poder ver se eu aumento um pouco a capacidade de corrente e melhora um pouco o ripple aí. Enfim, basicamente o trabalho ainda não acabou, mas o multímetro está funcionando, está bootando, está funcionando a contento, com os dois integradinhos, né, com o original TL072 e com o original LM393. E todo o resto, obviamente, também é original. Bom, só para fazer o tirateima, vamos lá.
ligando aqui site. Tá ligando aí direitinho, BP100, versão 1.1. Tá jóia aí. Tá jóia aí. Beleza, tá vendo? Tensão em corrente contínua. É muito comum, tá? Ter uma tensão birutinha aqui, tá? Não tem jeito. Você só, quando as entradas estão em aberto, tá? Você pega aí um curto-circuito aqui. Aí manda brasa. Quando você conecta, aí é que você sabe mesmo que o multímetro tá zeradão. Tá com um offsetzinho aqui. Bom, agora voltou. Meio lentinho o multímetro, mas enfim, tá aí. Com 0 volts, tá? E naturalmente, você também pode fazer a mudança para conectando aqui a fonte da FR, tá? Tensão em corrente contínua. E naturalmente, se você for para corrente alternada, não vai medir nada, né? Mas ele é super lento em corrente alternada. Talvez tenha alguma questão aí com o conversor True RMS aí, talvez eu tenha que mudar uns capacitores, refazer o projeto ali. Então tá vendo? 3, 2 mV, provavelmente o ripple da fonte de alimentação. Aí você tem frequência, etc, etc. Eu já fiz os testes das faixas, tá? Então elas estão bem, tá? Aí aqui na mesma corrente alternada, conectando aqui o nosso Filtec. Eu estou conectando aqui uma tensão relativamente 10 volts de pico a pico, então ele chama de amplitude no Filtec, ele é meio maluco. Então 10 volts pico a pico, 3.6 volts é uma senoide. Então tá aí 3.6 volts, se eu mudo a fonte, o tipo de forma de onda, vira aí 5 volts, que agora é onda quadrada e tal. E esses valores estão dentro aí, porque o circuito True RMS é bem conhecido, é bem famoso, tá? E aí que você pode vir aqui, descendo aqui, você pode vir para frequência. E o frequencímetro está funcionando, tá aí? 5 ponto, se não me engano aqui eu tô com... ele tá bem fora, tá? Eu acho que o transistor, a diferença de transistores, ele tá se aproximando, ele às vezes faz umas birotices e tal. Ah, é porque tá em forma de onda quadrada, isso é muito louco também, porque botar uma senoidal aqui, ele vai para a frequência normal, que é 1 kHz. Ele está na realidade 1,048 ou 0,56, ele está variando aí, que eu acho que é por causa do transistor. Mas eu botei uma forma de onda quadrada, ele não gostou. Então é um frequencímetro bastante limitado aí. Mas enfim, basicamente são essas as funções. Tem, claro, corrente alternada, medidas de corrente, a resistência está funcionando ainda e tal. Então tá tudo ok aí. Só um último detalhe é que esse cara aqui, isso aqui ajudou pra caramba. Você dá uma olhadinha no consumo de corrente. Os consumos de corrente, o fato de você ter a tensão e o consumo de corrente aqui foi fundamental para avaliar esse estado aí também. Porque quando tinha alguma coisa errada, você via rapidamente que era um problema aí do sistema você via rapidamente no amperímetro, né, que tinha uma corrente excessiva sendo consumida, etc, etc. Então, as grandes vantagens aí da fontezinha aí da Keysight. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Talvez eu faça só um vídeo curto, só mostrando as últimas alterações, mas o que é importante é que o bichinho está funcionando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada e até a próxima. Aquele abraço.